Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e nossa aula de hoje, informações tabeladas. O que será que vamos tratar, hein? O tema da aula, estratégias e procedimentos de leitura, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão e os objetivos, ler e interpretar o texto, categorizar as informações apresentadas no texto a partir da construção de tabela e gráfico. Mauro? Olá, professora. Olá, professores e alunos. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós estamos na penúltima aula, né, da sequência de atividades 4, terminando já o Caderno Aprender Sempre. E hoje eu trouxe aqui para vocês o Caderno Aprender Sempre que a gente vai usar, tá? O volume 2, então vocês têm que ficar bem atentos, porque na página 51, né? Aí pode até aproximar aqui, ó. Página 51, para vocês, esse texto que está na página 51, que está aparecendo aí para vocês, é o texto base para nossas atividades de hoje. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí, né, o caderno, deixassem nesse texto aberto, para que a gente pudesse fazer a atividade, que são as atividades que estão no caderno mesmo, tá? Mas é que vocês vão ter que ler aí na hora para poder, né, inferir, ou quer dizer, retirar as informações que a gente precisar. Muito bem, conteúdos de hoje, olha a tela. O que é tabela e para que serve? Então, a gente vai entrar nesse tema aí, porque eu acho que é um tema muito conhecido, né? Falar de tabela, eu acho que quase todo mundo sabe que é uma tabela, mas de repente a gente vai pedir o conceito, ou para que serve, as pessoas não sabem muito, os alunos, né? Então é importante falar sobre isso, vale voltar para eles. Síntese, né? Um resuminho das informações de um texto discursivo para construir a tabela. Exemplos de tabelas, tá? É o que a gente vai ter. Tá no Caderno Aprender Sempre, como eu disse, é a aula 5 da sequência de atividades 4, páginas 51 e 52, volume 2, tá? Para vocês acompanharem. Muito bem, vamos começar então. Para começar, a pergunta é simples. Para que servem as tabelas? Um minutinho, voltamos. Vamos lá então, ó. O aluno Pedro, da Pro Rosimária, diz que é organizar dados. A Juliane, da Pro Priscila, para mostrar assuntos de forma mais organizada, ela fez uma pergunta, Mauro. Será? Será? Vamos ver. A Giovana, da Pro Joyce, organizar as informações. Acho que é Sherlyn, da Pro Ana Lúcia, disse organização e facilidade no entendimento. Isso é legal. Uhum. Adriele, da Proeva, para organizar. Eles seguiriam nessa linha, Mauro. Aí o Jonatas também, da professora Ivaneide, para organização. Organizar. E é legal que a gente está trabalhando com a questão do texto infográfico não, texto esquemático, né? Que isso é o que? A gente parte do texto discursivo, texto que é escrito lá em prosa, com várias palavras, e a gente tenta redigir esse texto novamente, reescrevê-lo, em esquemas, né? Então, aí entre os gráficos, os infográficos, as tabelas, né? O mapa mental, como a gente já falou. Então, várias formas de resumir, sintetizar informações que são mais longas em uma forma mais fácil de entender. Então, eu acho que eles falaram muito sobre isso e é legal. Então, para responder melhor, eu coloquei um texto aí de conceito. Vou pedir para pôr na tela. Olha lá, ó. Uma tabela é uma representação matricial. Matricial vem de matriz, né? E aí eu descobri, porque eu não sou da área de matemática, né? Mas descobri que matriz é esse tipo de tabela, esses textos que são feitos em colunas e linhas, né?
Então, a tabela é uma representação matricial, isso é, em linhas e colunas, tantas quantas a aplicação que se queira dar. Então, aí a quantidade de linhas e colunas vai depender das informações que você quer trabalhar. Existem tabelas unidimensionais, que têm apenas colunas, ou apenas linhas, mas o mais comum é encontrar tabelas bidimensionais, com as duas coisas. As tabelas são realmente a conjugação entre o pensamento abstrato e a nossa necessidade de visualização. Isso eu acho ótimo falar sobre isso, porque sou eu aí, né? Mas elas têm um ponto muito forte, que é a capacidade de nos dar muita informação em pouco espaço. Uma das tabelas mais conhecidas é a tabela periódica, que apresenta os elementos químicos. Então, olha só, eu achei interessante falar sobre isso. Primeiro, essa questão de falar do matricial, né? Que são textos escritos em colunas e linhas, né? Esquemáticos. E essa coisa de falar que a nossa necessidade de visualizar. Então, nós temos o pensamento abstrato, ou seja, aquilo que está na nossa cabeça, que a gente entendeu, mas precisamos externar isso. Então, a tabela ela auxilia muito nisso, né? Fazer com que a gente visualize informações que, às vezes, no discurso não ficam tão compreensíveis. E mais do que isso, né? Trabalhar mais informação em menos espaço. É o que a gente fala que o texto sistemático ele sintetiza, né? Ele resume. Então, facilita melhor a visualização e o entendimento. A tabela periódica que a gente colocou aí, que é uma das mais conhecidas na escola, mas eu acho que tem outras tabelas aí que são bem conhecidas. Então vamos ver aí o que nós temos para a aula de hoje. Então, olha, eu falei que vocês precisariam do texto exatamente para essa atividade aqui, tá? É uma atividade que está no caderno de vocês também, se eu não me engano é a letra C. De acordo com as informações do texto da página 51, e o texto da página 51, ele vai falar sobre a questão dos biomas, né, dos animais ameaçados, da fauna, das plantas. Então, é todo um texto falando sobre o ecossistema. De acordo com as informações do texto da página 51 do caderno Aprender Sempre, vamos preencher a tabela abaixo. O que é o preenchimento? Olha só, nós temos 6 linhas ali, né, contando ali bonitinho 6 linhas, que são os 6 biomas que existem aqui no Brasil. Então, vocês têm que primeiro preencher a parte do bioma com o nome de cada um dos biomas. Depois, na segunda coluna, quantidade de espécies ameaçadas, que está constando no texto. Depois, a porcentagem de espécies ameaçadas. Aí não é quantidade, já são porcentagem. Então, você tem 2 números. Você tem o número, né? O algarismo ali como fala? O algarismo próprio cardinal, né? Que é o que vai mostrar a quantidade. E depois você vai falar em porcentagem, que também está no texto. Pode mandar para a gente já aqui no chat, que a gente vai preenchendo junto, né, professora? Sim, sim. Pode mandar. Então fica na tela aí para vocês e a gente vai, e vocês vão mandando. Vamos ver o que vocês mandam aí para a professora Elaine, para que ela possa mandar. O Samuel, da Pro Rosimar, ele já colocou uma aqui, ó. Mata Atlântica. Mata Atlântica. Eu só não entendi aqui se é a quantidade mesmo ou se é um ano, tá? Então, mas eu vou ler. Tá. 1989, 25%. Ele colocou assim. Esse 1999 talvez seja a quantidade de animais que estão, de espécies ameaçadas, né? Isso. Ele falou 1900 e o quê? 89. E 89. Isso. Sim, Ó, isso mesmo. Aí o Samuel da Prorita. Vamos ver se é o primeiro aqui já. É isso mesmo. É isso mesmo? Mata Atlântica, Ó, 1989. pode falando? Pode falando. O Samuel da Prorita 25%. falou bioma Caatinga. Aí temos aqui, deixa eu ver, de aluno. O Gabriel, da ProJoyce, também colocou lá da primeira. Mata Atlântica, Mata Atlântica. 1989, 25%. Isso, tá lá. Tá? Temos Aí falaram Caatinga, né? Isso. Mas aí antes da Caatinga tem um outro bioma que vem antes. Então, se alguém conseguir mandar esse outro bioma que vem antes da Caatinga, Tá. que eu acho que foi falado, mas pode ir mandando. Ó, aí temos aqui, a Flávia, da Proleila, colocou Caatinga, 366 espécies, 18,2%. Eu não sei qual que é o segundo. Tainá, da Pro Priscila, Mata Atlântica, 1989, 25%. Depois colocou Cerrado, 1061, 19,7%. É isso mesmo, olha lá, eu já coloquei a resposta, então. Mariane também, da Pro Marinês. Cerrado, 1061, 19,7%. Muito bem. Mas... Tinha um da Caatinga, né, que tinham falado, mas acho que não colocaram as quantidades, Isso, né? não. Deixa eu ver se está aqui para baixo.
Ó, não, aqui, ó, tem um da Caatinga, o Pedro da Prorrosimara. Caatinga, 366 espécies, 18,2%. Muito bem, olha lá, a resposta está lá. É isso mesmo. Okay. Faltam mais 3. Faltam mais 3. Temos aqui, Lucas da Pro Caroline. Pampa, 194 espécies ameaçadas, 14,5%. 194 espécies, isso mesmo. Giovana da Pro Joyce. Pampa, 194, 14,5% de espécies. Tá faltando mais 2, que são, acho, talvez, tem aqui 2 muito conhecidos, né? Ó, tem aqui, ó. O Luciano da Pro Priscila. Pantanal, 54 espécies ameaçadas. Não era Pantanal, então eu vou tirar lá. Que o Pantanal era o último, vou deixar por último. Mas ele falou quantas? Ai, peraí. Pantanal acabou sendo o último 54 espécies ameaçadas. 54 espécies. Isso. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Tem o Pampa, de novo, ó. Pampa. Daniel, da Pro Odila. Pampa, espécie 194, porcentagem de 14,5%. Perfeito. Ok, aí temos aqui, ó. Amazônia, 278 boa. espécies, 4,7%. 4,7%, é isso aí. Isso, aí o Pedro da Prorrosimara também respondeu. Amazônia. E aí já tinham falado do Pantanal também, 278, né? 84,3%. Muito bem. Então, o Pantanal, o aluno já tinha antecipado, era 54 espécies ameaçadas, que corresponde a 3,8% das espécies. Muito bem. Então, aí, ó, fica na tela aí, ó, você vê que a tabela, ela traz as informações. Por exemplo, o texto que você lê na página 51, para você auferir essas informações, você vai ter que ler o texto todo, prestar atenção dentro do parágrafo, ainda bem que tem a parte numérica, né? Mas aí fica muito complicado de você, por exemplo, descobrir quando está falando da Mata Atlântica. Você vai ter que ler o texto todo e ir marcando dentro dos parágrafos. Agora, olha a tabela como ela facilita. Ela traz, separado por coluna, as informações do bioma, né? Cada bioma, a quantidade de espécies e a porcentagem, tudo separadinho, porque essa informação é mais importante do que as outras que contém no texto. As outras vão falar sobre a questão de, tipo, como que isso acontece, por que acontece, aí é outro levantamento. Mas o levantamento que você quer de numeração, de saber como que está a situação para um relatório, seria esse, e a tabela ajuda muito, né, Pro? Embora você esteja falando da tabela, ali vou falar das minhas dificuldades, que eu gosto. Pode falar. Então, tá aberto o espaço. Só um desastre, né? Não, você não é um desastre. Não, com números, só Deus na causa. Aí temos ali, ó, 25%. Então, pensando aí nos esquemas, como você disse, se tivesse ali um gráfico, né? Visualmente, para mim, ficaria mais fácil, né? Que aí eu iria ali identificar mais ou menos o quanto que é 25 dos 1989. Você consegue perceber a proporção, né? Então, como é legal, né? A gente trabalhar com as várias linguagens e vários tipos de esquemas, né? Os esquemas, eles vai ser aquele que assim, depende de como a motivação da informação, né? Por exemplo, nesse caso, quer informar somente o número, não quer impactar, talvez. Mas, por exemplo, um gráfico impactaria mais, né? Porque, por exemplo, gráfico de barra, gráfico de pizza, de linha, qualquer um. Quando você olha, por exemplo, a dimensão, aí já impacta mais, né? Você olha e fala, nossa, são 25%, é muita coisa, né? Dos animais e tal. Então, presta atenção como que é a intenção da informação, né? Então, existe o esquema, você vai usar o mais adequado para o que você quer passar. Se você só quer informar, a tabela seria legal. Se você quer passar com mais impacto, o gráfico talvez impactaria mais, né? Eu acho muito interessante isso. E tem o infográfico também que vem com figuras e tal. É bem interessante. Vamos continuar então a nossa aula? Vamos ver aqui, ó. Agora eu vou querer que vocês me falem, né, sobre as tabelas que a gente tem aí. Então eu vou dando um minutinho, vocês mandam pra gente, a gente vai ler a participação de vocês. Então essa é a primeira tabela. Que tabela é essa? Né? Mandem aí as respostas, 1 minuto e a gente já volta.
E os comentários aqui, Vamos né? lá, então. Sobre a nossa vida na química, né? Nossa professor? vida na química. Meu Deus do céu. A aluna Stephanie da Pro, acho que é... Pro, eu sempre fico na dúvida se esse é o seu nome mesmo. Me dê um toque aí. É Procinha. Ou Pro Tá? Rosinha, né? Ou Pro Rosinha. É. A gente sempre fica na dúvida se é Pro Tem um Rosinha medo ou Pro de ficar lendo o Cinha. nome errado, Mas né? vamos perguntar. Perguntar, então, manda Tem pra uma gente. Stephanie da Pro Rosinha ou Pro Cinha, disse periódica. Aí o Luiz da Pro Thalita colocou tabela periódica. Ludmila da Pro Maria colocou tabela periódica. Periódica. O Paulo, a Midian colocaram tabela periódica. A Lívia, tabela periódica. Todos colocaram tabela monstruosa. Monstruosa, então. E aí, o comentário que estava no intervalo é exatamente isso. Como essa tabela assustava a gente, né? Por exemplo, os alunos podem até comentar, os professores também, como assustava a gente. Porque imagina esse monte de informação que está aí num texto corrido, né? Você não tivesse a tabela, tivesse que escrever isso num texto corrido. Olha como seria complicado, porque já é complicado na tabela, né? E assim, é óbvio que eu como professor aqui não estou querendo trazer nenhum tipo de, por exemplo, rejeição a nenhum tipo de disciplina. Imagina. Eu acho que o aluno tem que se esforçar mesmo. Mas estou dizendo que essa tabela assustou muita gente, né? Assusta às vezes por causa que a gente entende a complexidade, né, dessa disciplina. E a importância, Mas né? é a importância, né? E associadas a tudo que a gente faz na nossa vida, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente Sim. usa de produto, tudo que a gente... como o nosso corpo funciona, né? As reações químicas em geral. Então, assim, a gente sabe que tudo isso aí tem a ver com a nossa vida. química. Mas como a gente se assustava com essa tabelinha colorida, né? Mas, procurem se familiarizar para não se assustar mais. E essas informações são super importantes. Próxima tabela é bem difícil também. Que tabela é essa, hein? Que tabela pode ser essa? Eu não vou dar tempo para eles, não. Vamos comentando aqui. Vamos lá. Que tabela seria essa? É uma tabela que a gente também usa bastante. Né? Eu vou fazer um comentário aqui da professora Franciele. Meu professor de ciências fazia chamada oral com os elementos dessa tabela. Tínhamos que estudar. Acabávamos decorando. Para não usar a tabela na prova, né? Tinha que decorar. Meu Deus, hein? O aluno Caio, da Pro Silvani, acho que é Silvânia. Tainá da Pro Priscila. Jonatas da Pro Ivaneide colocaram calendário. Samuel, Pedro da Pro Rosimara colocaram calendário. Oliver, da Pro Elaine, calendário. Todos colocaram calendário. E olha que interessante, professora Elaine, que assim, deve entender mais disso do que eu, né? Porque eu sou novinho. Hoje a gente tem o celular, né? Sim. Você está rindo por quê? Porque eu estava em Nárnia, aí está processando ainda aqui a gracinha dele. Então hoje a gente quer qualquer coisa de data, a gente vai no celular e rapidamente já atualiza, né? Mas, por exemplo, para você ver como o celular mudou a nossa vida, né? Porque hoje a gente depende tudo do celular, até nisso, né? Você quer saber se o dia, qual o dia, você não erra mais, você olha lá, o celular está atualizado, a não ser que ele esteja totalmente desconectado, mas isso é raro, hoje não acontece mais, né? Tá desconectado. Mas antigamente era o calendário que lembrava a gente. Sim. Né? Olha que coisa. Não, você tanto tinha é que ter hoje... o calendário, a folhinha em casa, né? Na parede, para olhar direitinho o dia, para não se perder. Se era segunda, se era terça, se era quarta, né? Sim. O aniversário. Marcava até compromissos. Então, assim, parece que é uma bobeira, né? Olhando assim, fala assim, nossa, que coisa mais inútil hoje, né? Mas antigamente era muito útil. O calendário era tipo o nosso guia do tempo, né? Aí depois vinha as agendas, tal, tudo, as pessoas trabalhavam com agenda, mas sempre com um calendário ali, marcando, fazendo bolinha, fazendo anotações. Então, uma tabela super importante que a gente sempre usou. É que quando a gente usa muito e fica muito comum, a gente acha que é bobeira, mas basta ficar sem para poder, né, sentir. Né? Então, o calendário é uma tabela importantíssima. Mas uma tabela... Essa tabela aqui, eu acho que... Eu vou dar um tempo para eles, porque eu quero comentar bastante sobre isso. Tá. Que tabela é essa, né? Como que você fala sobre a sua tabela? Os alunos todos podem falar sobre as suas tabelas. Os professores também podem comentar, porque os professores já foram alunos, continuam sendo alunos também na vida. Então, que tabela é essa? O que a gente pode falar sobre essa tabela? Um minutinho.
Vamos lá. Mas, ó, ele estava Adorei, falando aqui, adorei antes de aqui. ler as respostas, que, aquilo, olha só, que falsificava, entregava depois, Não sei Não, até que gente, ponto esse boletim dele Não, aí, esse gente, boletim- corresponde. Esse boletim não corresponde, com certeza não corresponde. Eu não era um aluno ruim, não vou mentir aqui. Mas não era notas também só assim, não. Tinha as vermelhinhas aí, principalmente na área de exatas, né? Mas esse boletim foi feito para essa aula, tá? Não acreditem não, essa nota aí. Agora, que eu até antes de ver as respostas, por Elaine, eu queria que os alunos também começassem a colocar, além da resposta dessa tabela, quais outras tabelas que eles conhecem, porque eu posso não Sim. ter colocado aqui. Eu estou lembrando de algumas aqui, que eu não coloquei, então eu queria ouvir deles primeiro. Qual outra tabela que eles conhecem que não foi falado na aula, mas pode mandar as respostas. Sim. Vamos lá. Acho que é Alexandra e o Henrique, da Pro Edcleia, disseram boletim escolar. A Júlia, da Pro Alessandra, boletim escolar. Lá da PEI Dorival de Carvalho. Deixa eu ver o que é mais. Kevin, da Pro Rosângela, boletim escolar. Todos seguiram aí, Mauro, no Porque estava escrito também, eu deixei escolar. ali. É mais para a gente comentar, né? Como se essa tabela também fez parte da vida de um monte de gente. Deixa eu comentar aqui, ó. Pode Da falar. Pro Márcia. Boletim, não sei se é assim que pronuncia, tá? Boer, acho que é o nome da escola, lá de Americana. Boletim com notas boas, igual a nota dos alunos da escola Boer, ou Boer, de Americana. Aí Show, sim. parabéns, né? Aí parabéns para eles. Se estão com notas boas, parabéns. Tomara que esteja até melhores que essa. Que outras tabelas? Tem uma professora que colocou aqui tabuada. Eu falei que interessante, né? mesmo, Tabuada sim. é uma tabela, com certeza é. E, aliás, a forma, né, de se criar essa tabela é que ajuda muita gente com a matemática, né, com as operações. Sim, aham. Porque imaginou se a gente não tivesse uma forma organizada de ver... A gente já mentalizou isso, né? A conjugação verbal, né? Ela Sim, vira uma mesmo. tabela, porque a gente já mentalizou na nossa cabeça. O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, 1 vezes 7, 2 vezes 7, 3 vezes 7, 4 vezes 7. A gente fica fazendo na cabeça. Então, a gente já mentalizou essa tabela. Sim. A tabela de Preços, ó. de A preços. Flávia, a aluna Flávia colocou. Muito bem. Cronograma. Horário de aula, ó, colocaram aqui, muito bem. Tabela de campeonatos, né? Quem gosta de acompanhar esportes, né? Acompanha a tabela dos campeonatos. Ó, tem uma As pergunta tabelas. interessante aqui, que até eu fiquei na dúvida. Ó. O aluno Daniel da Pro Ai, não Solange. não veio com Pirâmide pergunta difícil pra alimentar, mim, não. será que é? Oi? Pirâmide alimentar Acaba sendo uma é um tabela? texto esquemático. É um texto esquemático. Eu não sei se é uma tabela, mas é um texto esquemático. Porque acho que a tabela é rígida, né? Igual tá ali. Ela A tem pirâmide, colunas ela e vai linhas, fugir um né? Ela pouquinho, tem né? colunas e linhas. É. Tal, mas Não deixa de ser um texto esquemático. Pode ser um texto esquemático. Eu acho que pode ser uma tabela, porque ela pode ser unidimensional, né? Só com linhas e tal. Pode ser sim. Eu achei muito interessante isso daí. A tabela de preços, né? Colocaram, achei legal. O cardápio. Nutricional, de Muitas vezes vem jogos. tabelas mesmo. Alfabeto fonético, Então, quando a gente vai ver todo esse texto organizado em matrizes, né? A gente vê que é uma tabela. Muito legal. Então, olha só, gente, aprendendo a entender a função dos textos que a gente usa no dia a dia, né? Porque às vezes a gente fica, o texto é só a fábula, o artigo de opinião, Conto. é o conto, é não sei o quê, mas não, a gente usa diversos textos, né, durante o dia, durante a nossa vida, né? E no textos- cotidiano, né? No cotidiano. Tá toda hora usando e é aquilo que a gente falou, que eu falei agora há pouco, né? A coisa fica tão rotineira que a gente banaliza, Sim. né? Parece que, não preciso falar sobre isso, mas olha que coisa importante. Também é um gênero que você usa no dia a dia, também é um gênero usual. Muito legal. Vamos ver aqui mão na massa. Eu sugiro que vocês elaborem um gráfico de colunas com dados relacionados à quantidade de animais em extinção. Agora você vai sair da tabela. Fui para o gráfico porque já tem a tabela, tá? Então, com o percentual de espécies ameaçadas, o gráfico pode ser feito em papel ou em aplicativos que permitem isso, né? Apresente professor e professora. Mandem para o meu Instagram, que está aí, ó, @prof.maurofarias. O que vimos hoje, o que é a tabela e para que serve, a síntese das informações de um texto discursivo para construir a tabela e os exemplos de tabelas, que não foram tantos, mas que vocês ajudaram bastante. Até a próxima aula, tem habilidades para vocês printarem. Eu acho que é só essa tela, não sei se é só essa tela, é só essa tela mesmo. Então podem printar. Obrigado, professora Elaine. Obrigada a todos. Um beijo especial para o aluno Tiago Silva, que me mandou uma mensagem lá no Instagram. Para mim e para o Mauro, agradecendo sobre as aulas. Muito obrigado. Agradecemos Um beijo pra ele a também. companhia de vocês aí. Avalie a nossa aula. Até mais. Beijos. Gente, um grande abraço, até a próxima.